Olá, nono ano! Nós vamos estudar sobre a distância entre dois pontos. Olhando aqui no meu plano cartesiano, eu representei alguns segmentos. Eu representei o segmento AB, CD, o EF, aí aqui nós temos o IJ e o GH, certo? Nesse plano cartesiano, nós vamos descobrir a distância entre os pontos A e B, por exemplo. Se você quer descobrir a distância entre os pontos A e B, percebam que eles estão alinhados e estão alinhados na vertical. Quando isso acontece, para você saber a distância entre eles, aqui a representação no plano cartesiano já permite você a contar ali as unidades. Mas se você não tivesse a representação no plano cartesiano, era só você fazer a diferença entre os valores das ordenadas, porque eles estão na vertical. Quando estão na vertical, é só você fazer a diferença das ordenadas. Então, eu vou fazer 5 menos 1. Então, a distância entre eles é de 4 unidades. A mesma coisa acontece com o segmento IJ. Por quê? Esse segmento também está na vertical. É só você fazer a diferença entre os valores, as coordenadas, né, das ordenadas desses pontos. Então, você vai pegar aqui, ó, o ponto I, a ordenada dele é 5, e o J é menos 3. Para fazer a diferença, você sempre pega o valor maior menos o menor. Então, eu vou colocar 5 menos o menos 3. Aqui, você sabe que vai pedir o oposto. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, 5 mais 3 é 8. Se você contar as unidades aqui, dá para perceber que são 8 unidades a distância entre os dois pontos. Quando os pontos estão alinhados, mas na horizontal, aí você vai fazer a diferença mais das abscissas. Então, você vai pegar aqui as abscissas e fazer a diferença entre elas. Por exemplo, distância entre os pontos C e D. Como é que a gente vai calcular isso? Olha, a abscissa do ponto C é menos 9 e a abscissa do ponto D é menos 2. Você sempre tem que pegar o maior valor menos o menor. Então, eu vou pegar aqui, ó, o maior valor, que é menos 2, menos o menor, que é menos 9. Aqui vai passar a ser positivo, então vai virar 9 positivo. Menos 2 mais 9 é 7. E se você contar aqui no plano cartesiano, você vai encontrar justamente a medida 7. Distância entre os pontos E e F. Eles também estão na horizontal, é só fazer a diferença entre as abscissas, entre os valores de x, as coordenadas x. O ponto E, menos 5. O ponto F, 3. Então, você pega o maior valor menos o menor. 3 menos, ali, menos 5. Aqui vai passar a ser mais, então, 3 mais 5 é 8. Ali, pode contar para você ver que tem 8 unidades na distância entre eles. Agora, quando acontecer, por exemplo, aqui, ó, GH, eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Aqui dá para vocês perceberem que eles não estão nem na vertical e nem na horizontal. Então, você vai ter que montar como se fosse um triângulo formado por esse segmento sendo a hipotenusa do triângulo. Então, esse segmento, ele tem que ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí, você vai visualizar o triângulo. Pode ser esse triângulo aqui ou o de cima, você que escolhe. Então, eu vou traçar aqui com a régua para a gente poder calcular. Vamos lá, tracei o triângulo retângulo formado, utilizando o segmento como sendo a hipotenusa. Aí, nós vamos calcular da seguinte maneira. Distância entre os pontos G e H. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Eu quero descobrir essa medida x, correto? Que é a distância. Eu vou chamar aqui de x. Vou fazer aqui embaixo, já que a gente coloca ali a resposta. A hipotenusa, né? Você sabe que pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E esses catetos, a gente consegue identificar a medida deles. Aqui, por exemplo, ó, de H até esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto M. De H até M, para você descobrir a distância, é só fazer 9 menos 4, que dá 5. A distância de G até M é só subtrair também. 4 menos 5, que vai dar mais 5. 4 mais 5, então, aqui mede 9.
Aí, você vai colocar aqui no Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E vai resolver aqui essa equaçãozinha. 5 ao quadrado é 25, 9 ao quadrado é 81. X ao quadrado igual. Aí, você vai somar. Vai dar 106. O valor do x, ele vai ser igual, vocês já sabem, que é só passar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 106. Você vai tentar simplificar essa raiz, porque não é um quadrado perfeito. Então, você faz a fatoração para ver se dá para simplificar. Dá para dividir por 2, que é 53, só que o número 53, ele é primo, então ele só dá para dividir por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Então, dividindo aqui por ele mesmo, vai dar 1. 2 vezes 53, se eu substituir dentro do radical, não vai dar para simplificar nada. Então, o meu resultado, né, a distância entre os pontos G e H, é justamente a raiz quadrada de 106.